Vamos orar. Deus, não há nenhum sentido em orarmos, Senhor Pai, para Tu abençoar a Tua palavra, que é bendita, Senhor Pai, e fonte de toda bênção, Senhor Deus. Mas nossos corações, Senhor Pai, precisam, Senhor Deus, da Tua graça, da ação do Teu Espírito, porque senão, Senhor Pai, o coração do homem é um terreno, Senhor Pai, inadequado, sem, Senhor Deus, essa ação, Senhor Pai, e não importa quão boa seja a semente lançada, Senhor Pai. O solo, Senhor Deus, não preparado pelo Teu Espírito, Senhor Deus, simplesmente perde todas as coisas. Tantas vezes, Senhor Pai, o que é semeado no domingo, em vez de frutificar em grandes frutos, na terça-feira, Senhor Pai, como a semente que não penetra, Senhor Pai, como um pássaro, o diabo vem e já tirou tudo, Senhor Deus, e não ficou nada até o próximo culto, até o próximo domingo, ó Deus, e nós podemos realmente ir de sermão em sermão e não chegar a lugar nenhum. Se cada sermão, Senhor Pai, fosse um passo na nossa caminhada, e se nós, Senhor Pai, já ouvimos tantos e tantos, quão avançado deveríamos estar. E às vezes, Senhor Pai, muitas das vezes temos que confessar, Senhor Pai, que muitos passos que um sermão devia ter sido, não foi passo nenhum, quando não foi um retrocesso. Nós, Senhor Pai, sabemos que a Tua palavra é uma grande bênção, Senhor Deus, em nossas vidas, porque nós somos, Senhor Pai, pessoas privilegiadas, Senhor Pai. Há homens que nasceram, viveram e morreram e nunca ouviram a Tua palavra, nunca ouviram sobre a beleza do Teu Filho, e, Senhor Deus, certamente será muito menos cobrado deles num dia do que de nós que tivemos superabundância, Senhor Deus, de acesso, Senhor Deus, a maior preciosidade que esse mundo já viu. E, Senhor Deus, podemos simplesmente deixar com que essas coisas caiam, passem por entre os dedos como água, Senhor Pai, e não fique nada, Senhor Pai, de duradouro. Nós pedimos exatamente a Tua misericórdia sobre cada um de nós, para que isso não seja verdade para nenhum de nós hoje. Nós sabemos que isso só não é verdade pela Tua graça em nossas vidas. Então vem, ó Espírito Santo, e faça o Teu querer, como acabamos de cantar, em nome de Jesus, amém. Essa semana, sexta-feira, eu estava lendo um texto dos mais importantes da Bíblia, e como é a nossa memória, né? Eu estava lembrando que a primeira vez que eu li aquele texto seriamente, eu tinha 16 anos, me veio algo na minha cabeça quando eu li o texto, e eu ri lembrando de como de repente isso veio à minha mente tantos anos depois, mas o que veio à minha mente, graças a Deus, naquele dia foi sanado, não é? Mas só daquilo ter estado na minha mente me fez lembrar e achar de certa forma engraçado como foi, e eu queria falar a respeito disso. A Bíblia diz assim, no capítulo 1 de Romanos, a partir do verso 18: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e a injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, porquanto, tendo conhecido Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Paulo acaba com uma doxologia, né? Aqui nós temos traçado um enredo da Bíblia. Se nós quiséssemos saber por que o homem é como é, nós devíamos ler os 3 primeiros capítulos de Gênesis. Se nós quisermos entender o que o homem se tornou por causa daquilo, então são os primeiros capítulos
de Romanos. Isso nos mostra que a Bíblia não é um conjunto desconectado de histórias individuais, cada uma com uma moral para nós aprendermos algo sobre o casamento aqui, a vida, a nossa carreira ali, como se comportar lá, como viver aqui, ali, como se relacionar na igreja. Não é um monte de histórias desconexas com uma moral no final, apesar da maioria dos sermões ser dessa forma. Em vez disso, a Bíblia é basicamente uma única história que nos diz, primeiro, o que há de errado com toda a raça humana e com o nosso mundo. Em segundo lugar, o que Deus fez sobre isso em Jesus Cristo. E em terceiro lugar, como tudo vai acabar na história. Então a Bíblia é uma história só e não um conjunto de histórias desconexas. Nesse ponto do texto de Romanos, nós temos algo fundamental e super interessante. Esse texto ele está empacotado, embalado, e é óbvio que há muito mais coisas nesse texto que eu li do que nós podemos desempacotar numa manhã de domingo. Então, assim, por exemplo, a primeira linha nos apresenta a ira de Deus, e nós podemos falar a respeito disso. Isso é algo, às vezes, não tão entendido e não tão aceito, e etc., nos nossos dias. E, em vez disso, o que nós vamos olhar, em vez de olhar cada coisa que podia ser desempacotada, desse pacote incrível, onde Paulo colocou tanta coisa em tão pouco espaço, a gente quer ver apenas 4 coisas que Paulo diz que você pode encontrar em cada coração humano. E se você olhar em cada coração humano, Paulo diz, refletindo o que aconteceu lá em Gênesis 1-4, você vai encontrar essas 4 coisas: o conhecimento nosso de Deus, que todo coração tem de Deus, a fábrica de ídolos que é o nosso coração, o endurecimento da nossa humanidade como consequência disso, e a capacidade de louvor sem fim. Então essas 4 coisas, não é apenas que nós vamos tirar, desempacotar desse texto que está grávido de muitos outros filhos maravilhosos. Então, o primeiro, o conhecimento de Deus, para a gente não perder tempo com uma introdução longa. A primeira coisa que a gente aprende aqui, diz Paulo, é que existe em cada coração humano o conhecimento de Deus, porque nos é dito que é tão terrível e que Deus está tão irado, é que nós reprimimos esse conhecimento de Deus em nossos corações. E você não pode suprimir algo que você não tenha. É impossível você suprimir algo que você não tenha. Então, o que eles têm? O que todos os corações humanos têm? Cada homem, o que nós temos? A verdade. O que é verdade? A verdade é, conforme você pode ler no resto do pequeno parágrafo, ele diz a nós que basicamente no fundo dos nossos corações nós sabemos que Deus existe. Todos os homens. Mas não somente nisso, nós conhecemos sua majestade, sua santidade. Não só que Ele é um Deus grande e poderoso que fez as coisas por aquilo que você vê, mas que lá no nosso coração foi colocado um conhecimento de que Ele é um Deus santo. E é por isso que nós vivemos com culpas e mentiras. Não precisaríamos ficar tentando nos convencer a nós mesmos de que o que nós fazemos, pensamos, sentimos é errado, se não achássemos, se não soubéssemos isso. E sabemos sobre o seu poder eterno e a sua natureza divina, ou seja, aquelas coisas que compõem a majestade de Deus, e não somente que há um Criador. Em outras palavras, independentemente do que nós falamos e do que nós afirmamos, todo ser humano sabe, não é que ele acredita, ele sabe que existe um Criador, e ele sabe que todos nós somos totalmente dependentes desse Criador.
e que nós somos responsáveis diante dele. Por isso que as coisas, mesmo que só estão dentro de nós, nós temos que mentir para nós mesmos que elas não são tão ruins assim. Mesmo que mais nenhum homem saiba, nós nos sentimos responsáveis por aquilo. Então, seu poder, você está vendo, ele diz, sua natureza, você não conhece só o poder de Deus através da criação, mas ele colocou no coração do homem uma percepção da sua natureza. Nós sabemos disso profundamente, mas todos, sem exceção, reprimem isso, reprimem esse conhecimento. A palavra lá nós sufocamos isso, nós nos esforçamos para calar essa verdade dentro de nós. Nós levantamos muros de racionalizações para sufocar uma verdade que não conseguimos fazer completamente, por isso somos tão miseráveis. Isso significa que Paulo está dizendo duas coisas sobre todos os seres humanos. Em primeiro lugar, todos entendem sobre a verdade. Não há nenhuma finalmente no coração de ninguém. Essa verdade que nós estamos falando é a lei, o caráter de Deus, não o evangelho. O evangelho é uma notícia você só sabe quando te contam, não está dentro de você, você não sabe, há muita verdade que todo ser humano sabe sobre a vida, sobre a realidade, mas também nós sufocamos, o que ele diz, nós reprimimos por quê? Bem, aqui está a grande resposta. A razão pela qual nós reprimimos, nós sufocamos o conhecimento do verdadeiro Deus, é que se você der uma olhada no versículo 21, ele diz, pois embora conhecessem a Deus, não o glorificaram, nem lhe agradeceram, nem lhe foram gratos, ou nem lhe deram graças. E é isso que eu me lembrei quando eu estava lendo esse texto na sexta-feira. Eu nem ia pregar a respeito desse texto. Lembrei do que eu pensei lá quando eu tinha 15, 16 anos, que é quando eu me lembro que li esse texto seriamente pela primeira vez e estava estudando essa palavra, e isso com certeza me pareceu um anticlímax no texto. Eles não agradeceram, eles não falaram obrigado, então é isso. É disso que eu estava lembrando, e achando engraçado quando eu tinha essa idade, 15, 16 anos, não lembro exatamente. Eu achei isso um anticlímax. Eles não deram graça, eles não falaram obrigado. É isso. Esse é o problema. Essa é a fonte de todos os problemas do mundo, do mal, da miséria, do sofrimento, da morte. Nós não agradecemos. E por que eu achei isso um anticlímax? Achei que, você sabe, quando você é pequeno e você ouve o tempo todo os teus professores e todos os adultos, primeiramente seu pai, sua mãe, sempre dizendo, agora diga obrigado. O coleguinha te deu a babala dele, diz obrigado. Não sei quem te deu isso, você sai na rua, um adulto te dava uma coisa, agradece ao moço, agradece a não sei quem, agradece ao coleguinha, e não tome isso sem dizer obrigado. Mãe, a dona Maria me deu uma goiaba, você agradeceu? Diga obrigado. Parece apenas cortesia, não é? Parece os nossos pais, nossos professores, os adultos estão nos ensinando só a ser corteses, educados. É feio, não é? Você não... É isso. Ou seja, eu pensei naquela época, esse é o problema com o mundo inteiro, más maneiras. Nós não aprendemos adequadamente boas maneiras. Quero que o papai diz, você tem que ter boas maneiras, você tem que agradecer o que você recebe. É isso? Não é isso, não é? Vamos pensar um pouco. Você sabe o que é roubo de propriedade intelectual?
As empresas têm um maior cuidado, porque a maior tentativa de empresas roubarem propriedade intelectual de outra empresa. Até empresas concorrentes têm que assinar um calhamaço de papel com o maior cuidado. Por exemplo, a Samsung produz os processadores da Apple para os iPhones, né, os smartphones, o iPhone, o iPad, sei lá. Só que a Samsung é uma concorrente da Apple. Ela também faz telefones. Como ela faz processadores conforme a Apple desenhou e encomenda, ela tem que assinar um monte de termos de que ela nunca vai copiar nada. Ela vai ter que criar outra coisa para os telefones dela. Se a Apple descobrir que a Samsung, ao produzir para ela o processador, as coisas do iPhone, então ela vai pagar bilhões de multa, porque ela roubou a propriedade intelectual. Ou seja, ela, apesar de ser uma empresa que, além de fazer telefone, ela produz processadores, etc., para outra empresa concorrente dela, ela é concorrente na venda dos telefones. Mas ali a Apple é cliente dela e ela não pode nunca roubar nada da tecnologia da Apple para enfiar no telefone dela. E é óbvio que se ela fizer isso, a Apple vai acabar descobrindo. E isso é um crime, nós chamamos um roubo. Você pode dizer assim, não roubou nada, ela que fez o que está no telefone dela, mas roubou a ideia, roubou o que estava na mente de alguém da Apple que desenvolveu aquilo. É um roubo, apesar de não haver nada para ser roubado físico, não é? Então a propriedade intelectual, você não pode pegar o livro de alguém, não é, e escrever o livro. Eu lembro que há anos atrás eu dava aula de violão e tinha um menino que começou a estudar violão e eu ensinava umas músicas que fossem mais fáceis, né, a princípio, para a pessoa não demorar muito a tocar, porque a pessoa quer tocar, né, e a maioria mesmo assim desiste. Então eu ensinava uma música que fosse legal, mas que tivesse quase acorde nenhum, dava limpada assim. E eu lembro que eu ensinei para ele uma música do Geraldo Vandré, Para Não Dizer Que Não Falei das Flores. Há soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos, com armas na mão. Ensinei ele numa aula, a música, né, do Vandré. No outra aula, uma semana depois, ele falou assim, compus uma música. Falei, que esse cara é um gênio, né? Pô, dei uma aula a ele, o cara já compôs uma música. Falei, pô, que isso, cara? Você só ensinei você 3 acordes, uma música de 2 acordes, você fez uma música, eu queria mostrar. Pô, mostra. Aí ele cantou uma música assim, Jesus Cristo amado, bendito Senhor. Falei, opa, para. Essa é a música do Vandré. Não, essa é eu que fiz. Não, você não fez. Essa é a música que eu te ensinei. Você botou outra letra na música do Vandré. Essa música não é sua. Você está roubando a música do Vandré, está dizendo que é sua. Você não pode começar. É péssimo início. Não é? Péssimo início. Você sabe, isso é crime. Se ele grava a música e diz que é dele, é crime. Ele não pode fazer isso. Como a gente faz lives aqui, e elas passam no YouTube, quando a gente canta o primeiro hino, o YouTube me manda um e-mail dizendo, essa música pertence a essa pessoa. Aqui, agora, não acabou o louvor? Então, o meu e-mail aqui tem 6 ou 7 e-mails dizendo cada hino que foi cantado, a quem ele pertence e a quem o YouTube vai ter que pagar para que nós aqui não sejamos multados por cantar essas músicas no ambiente público que não nos pertence. Como o YouTube entrou em acordo para que haja essas lives, para que haja essas coisas, entrou em acordo com os produtores dessas músicas, eles, cada vez que a gente canta num culto um hino, eles estão recebendo os direitos disso. Se o YouTube não paga, a gente teria que pagar. Não é? Por quê? Porque eles são os proprietários intelectuais disso.
E se eles não fazem isso, essas pessoas processariam o YouTube. E que aí iam querer que a gente fizesse, a gente deixaria de fazer live, né, com música. Ou seja, só quem vai ganhar com isso é aquelas pessoas lá que fizeram, é delas, pertence a elas. Em outras palavras, isso tudo é roubo da Apple, faz esse contrato, o cara não podia cantar a música do Vandré com a letra dele dizendo que ela era dele, porque você vê que Paulo não está falando só sobre ser cortês, agradece ao menininho, agradece à professora, você tem que ser educadinho. Porque, em outras palavras, isso é alegar autossuficiência, não é? Alegar que você inventou aquilo, alegar que a música do Vandré é um produto da tua mente, e não reconhecer o fato de que você não inventou aquilo, de que você está desfrutando de algo que outra mente criou, que não foi você, que você não é autossuficiente, que talvez eu e você, se não fossem essas mentes, estávamos vivendo nas cavernas. Não é? Não ia ter iPhone, não ia ter luz elétrica, não ia ter nada do que está aqui se dependesse de Josemar. Eu não inventei, não descobri a eletricidade, não inventei como uma usina funciona. Eu pago por essas coisas, porque essas coisas estavam na mente de outras pessoas. Você não inventou isso, você depende de alguém. Quando você usa o seu iPad, quando você usa esse púlpito, quando você usa a sua guitarra, você depende de uma quantidade enorme de pessoas. Se a tua casa não está abarrotada de lixo, se você tem um carro, uma quantidade enorme de mentes. Você não é autossuficiente. Cada aparelho que tu usa mostra quão dependente você é de um monte de pessoas. E isso acontece o tempo todo. Depois que inventaram o Twitter, eu fui obrigado a pensar verdades mais complexas e tentar resumir, encaixar em 180 caracteres. Isso me fez acostumar, não era algo que eu fazia, né? Mas me fez acostumar a fazer frases, olhar algo maior. Mas como eu posso dizer isso só com 180 caracteres? Agora é mais, né? Mas na época era. Então eu comecei a escrever frase, e já era frase mesmo, né? Porque as pessoas costumam botar frase do Spurgeon, frase de Calvino, e muitas das vezes a frase nem está certa, nem está errada, mas não é exatamente o que eles disseram, porque as pessoas estão chamando isso de sermões, e aí você não está mais no contexto. Quando você cria uma frase, você realmente só queria falar uma frase, mas Spurgeon não criou nenhuma frase para o Twitter, ele estava pregando, e alguém pode pegar uma frase solta no que você fala e ela não expressar exatamente o que você estava dizendo. Mas então eu comecei a ser obrigado, anos atrás, quando o Twitter saiu, já nem sei quanto tempo faz, a pegar grandes ideias e condensar, não é, em frases. E então isso durante anos espalhou uma quantidade enorme de frases que se espalharam pela internet. Volta e meia alguém colocava essas frases e não colocava lá o meu nome, não dizia que era o que tinha feito. E aí você via às vezes nos comentários alguém dizendo assim: essa frase aí é de não sei quem, é do Josemar, por que você não botou o nome? E quase sempre a resposta era assim: não, é que eu não gosto de dar glória ao homem. Mas aí a glória ficou para ele, porque como ele não botou nome nenhum, as pessoas acharam que foi ele que escreveu. Esse papo de que ele não queria dar glória ao homem, na verdade é assim: eu queria a glória para mim. Eu queria que as pessoas pensassem que foi eu que pensei essa frase, não é? É roubo, né? Então é uma recusa a dizer que você dependeu de alguém. Olha, essa é uma grande ideia, mas não foi a minha mente, foi a mente de outra pessoa. Olha, esse aparelho aqui é uma grande ideia da Apple, mas não é da Samsung, não é? Então você vê, você quer roubar, é mais do que não dizer obrigado. Você quer tomar para si uma ideia de autossuficiência, quando não existe. Então é uma ingratidão cósmica para com Deus, quando qualquer coisa na minha vida eu atribuo a mim mesmo.
até minha capacidade de pensar, porque não é verdade. Por isso, quando Nabucodonosor disse que ele construiu a Babilônia, se você for olhar, foi ele mesmo, ele foi o imperador, mandou construir, fez as plantas. Mas quando Deus diz assim, você vai comer com os bois, Deus está querendo dizer, eu te dei o pai que você teve, que era rei, eu fiz você nascer aí, eu te dei essa mente, eu te dei capacidade de pensar, tudo isso foi eu que te dei, não foi você. Por isso que Paulo diz, se foi dado por Deus, como é que você age como se não tivesse sido? Se é um dom de Deus, como é que você age como se fosse realmente você o nascedouro disso? Essa ingratidão cósmica, então, é viver na ilusão de que nós somos autossuficientes, que nós podemos dar ordens, decidir o que é certo e errado, como decidimos viver. É assim que o homem vive, é sobre isso que Paulo está falando. Não é simples como quando eu li, quando eu tinha 15 anos, eu pensei, isso é um anticlímax, é só não ter boas maneiras, não ter falado obrigado a Deus. Então nós odiamos a ideia de que seríamos de que somos total e completamente dependentes. Portanto, quanto mais ideia eu tivesse que eu era totalmente dependente, mais grato eu seria a Deus. Seria grato a Deus e grato aos meios, agradeceria a Deus por tudo que Ele dá, não é? Seria grato a Deus através de quem Ele dá. Enfim, graças a Deus por tudo, porque então nós suprimimos a verdade, não somos gratos, porque se nós tivéssemos que admitir que dependemos totalmente dele, nós perderíamos o controle, e nós seríamos então obrigados a honrá-lo, a viver para aquele que é responsável por tudo em nossa vida. Então nós não poderíamos viver do jeito que nós queremos viver. E nós odiamos não viver do jeito que nós queremos viver. Portanto, nós falamos, porque o pecado no coração nos faz querer desesperadamente manter o controle das nossas vidas. Por isso não somos gratos, por isso não podemos atribuir tudo a Deus. Por isso nós temos que roubar de Deus a autoria de tudo em nossa vida. Nós queremos dizer que o dinheiro foi a gente, nós queremos dizer que o lugar que eu nasci, papai, mamãe, país, tudo eu de alguma maneira roubo, eu me aproprio disso. Porque se eu disser que tudo veio de Deus, então eu estou completamente endividado a Ele, e eu devo viver como Ele quer, e viver da maneira que queremos viver é o que captura nossa paixão. Nós então não podemos reconhecer Deus como Deus. Tendo conhecido Deus como Deus, não o reconheceram como Deus. Porque as implicações disso seria isso: o tamanho, a grandeza, e o quanto nós devemos a Deus, e o quanto nós dependemos de Deus, e o quanto nós somos responsáveis diante dEle. Não é? Se tudo o que nós temos e somos vem dele. Então, o coração do pecado, como Paulo diz, não lhe deram graças, não lhe atribuíram a glória, igual a pessoa fala, não quero dar glória ao homem, ela deixou lá a coisa como se fosse ela que tinha feito e recebeu a glória, né? É isso. Então, um exemplo, a gente reprime o conhecimento do Deus real. Nós podemos acreditar num Deus não real, não há nenhum problema em nós acreditarmos num Deus real. O problema é o Deus verdadeiro, porque o Deus não real, a gente não perde o controle. A igreja, não só o mundo, está cheio de pessoas assim. Eu estava vendo uma entrevista antigona, né, de Madeleine Murray O'Hara, que na época ela foi chamada a mulher mais odiada dos Estados Unidos. Ela era ateia, mas dessas combatentes, uma ativista do ateísmo americano, né? E ela nasceu em 1919, morreu em 95. Só que ela que lutou para que nas escolas públicas não orasse, não podia ter nada, e ela lutou grande parte dessas lutas ideológicas contra banir Deus do ambiente público se deve a ela. Na época, por isso que elas diziam que ela era a mulher mais odiada. Ela estava num programa de entrevista dos anos 90,
no início da década de 90, né, já que ela morreu nessa década, de um famoso jornalista britânico chamado David Frost, só que era num canal americano. E ela diz, então ela está num debate com David Frost lá num programa, tipo, depois de muitos anos começou aqui a ter programas desse tipo, né, de entrevista com público, tipo assim, Jô Soares e tal, os talk shows. E eles ficaram discutindo sobre ateísmo, porque ele não era ateu. E Deus existe, e começaram a debater. E David Frost estava ficando meio frustrado já, o programa já estava indo para o fim, e ele resolveu resolver aquilo ali de uma maneira moderna. Ele fazia uma pesquisa assim no programa de auditório. Ele falou assim: é o seguinte, para a gente não ficar nessa discussão, vamos perguntar a maioria das pessoas aqui se elas acreditam em Deus ou não. Aí perguntar quantas pessoas aqui no auditório acreditam nisso. Essa é a maneira moderna. A gente acha que o que a maioria fala tem alguma coisa a ver com a verdade, né? Se a maioria falar que o casamento é de uma forma, então ele é daquela forma. Até a igreja é influenciada por isso. A igreja de hoje dificilmente poderia se levantar sozinha, igual Noé, e dizer: o mundo inteiro está errado. Aí ele fez uma coisa assim: quem aqui acredita em Deus? Quase todo mundo levantou a mão e falou: tá vendo? Assunto encerrado. A grande maioria das pessoas acreditam em Deus. E ela não falou mais nada, né? O programa foi para o fim. Mas eu penso que ela podia ter falado, e se ela falasse, ela ia provar o oposto para o David Frost ali, não é? Se ela falasse assim: não, deixa eu fazer a pesquisa direito. 99% aqui disseram que acredita em Deus. Tudo bem. Eu vou fazer as perguntas para ver se elas acreditam em Deus assim mesmo. E se ela perguntasse: quanto vocês acreditam num Deus que é um fogo consumidor? Um Deus que ninguém pode olhar para a glória dele e viver, porque todos são merecedores da sua ira infinita. Se ela falasse para aquelas pessoas naquele auditório: olha, quantos de vocês acreditam num Deus que, sem derramamento de sangue do ser mais perfeito do mundo, nenhum pecado pode ser perdoado, e todo ele merece o inferno eterno? Quantos de vocês acreditam num Deus que predestina, que elege, porque todos os homens merecem apenas dele condenação final, o salário do pecado? Quantos de vocês acreditam num Deus assim? Um Deus que elege soberanamente, predestina quem Ele quiser, porque todos merecem só a perdição. Quantos acreditam? E provavelmente não levantariam as mãos nenhuma, não é? Até na igreja as pessoas têm dificuldade de acreditar num Deus com essas descrições de Romanos. Então, poucas pessoas, ou quase ninguém, teria levantado a mão, até mesmo na igreja, que vai dizer: eu não acredito num Deus que predestina, não acredito num Deus que é assim. E isso porque ela teria feito isso se ela tivesse conhecimento só do capítulo 1 de Romanos, não é? Não, há um Deus meio liberal e um Deus meio conservador na mente das pessoas. O Deus liberal é o Deus de amor no universo, você sabe, um espírito de amor, um espírito de aceitação, ele aceita todo mundo como é. Não importa como as pessoas sejam. Basicamente ele diz: viva do jeito que você quiser viver, eu sou um Deus de amor. Há um Deus assim. E há um Deus mais conservador, que diz: não, nós acreditamos que existe um Deus com absolutos morais, uma lei. Se você realmente obedecer esses absolutos, se você se esforça muito, se você obedece, e se você consegue manter as coisas, e se você agradar a Ele, então Ele vai te levar para o céu. Você não vê esses dois tipos de deuses, tanto o Deus liberal como esse conservador, deixam você no controle. Você está controlando ele. Primeiro, ele não quer que você só seja você mesmo, você faz tudo o que você quiser, e ele só é um Deus de amor. O segundo, você controla ele com sua obediência.
ele fica em dívida com você e ele tem que fazer coisas que você quer, inclusive te levar para o céu. E isso é assim, não só lá naquele auditório, eu diria que na igreja hoje em dia, a maior parte do tempo é assim, as pessoas escutam um sermão, mas elas não... Se alguma coisa atingir algo que ela ama muito, ela diz, não aceito isso eu acho errado. Ou se a palavra de Deus atingir algo que ela está naquela hora fazendo, ela diz, sabe o que o pastor está falando comigo? Ela fica irritada com a palavra de Deus. Você vê, ela acreditava num Deus que ia entre aquele e o outro, mesmo sendo um cristão. Ou então ele vai dizer, eu não posso aceitar esse ensino sobre Deus. Você vê, ele está no controle. Sobre outra coisa que falou, ele aceita muito bem. Sobre essa coisa, eu já não aceito muito bem. Ele está no controle. Você sabe, um Deus que é apenas um Deus de amor, você vive como você quiser. Quem está no controle? Você. Agora, um Deus que é um Deus exigente, mas que se você obedece, então ele tem que fazer determinadas coisas. Esse é um Deus que te deve. Ele deve te salvar. Ele deve te abençoar, porque você fez coisas que deixou ele endividado. E é por isso que Paulo disse que quem primeiro deu a ele para deixá-lo endividado? Mas a maioria das pessoas nas igrejas, acham que Deus deve a elas alguma coisa por causa da obediência delas, por causa da vida que ela está levando. Esse é um Deus que deve a você, portanto, você não perdeu o controle. Mas o Deus da Bíblia, o Deus que é um fogo consumidor, o Deus para quem você não pode olhar e viver, de tão santo que ele é e tão indigno que você o Deus que diz, sem derramamento de sangue, a minha ira está sobre você. O Deus soberano de Romanos 9, eu terei misericórdia de que eu tiver misericórdia, e vou me compadecer de que eu me compadecer. Esse Deus incontrolável, esse Deus que, se você se relaciona com ele, você tem que se relacionar com ele na base da graça absoluta, porque não há nada bom em você que pudesse cativá-lo, ou que pudesse deixar ele mesmo em dívida de gratidão com você. Você deve tudo a ele, ele não deve nada a você. Você será totalmente grato a ele, ou não terá um relacionamento verdadeiro com o Deus verdadeiro. No final de um velho filme chamado A Bíblia, eu acho que capta bem o que é a relação com esse Deus verdadeiro, apesar de que o que Abraão fala no final do filme, já para Isaac não ser um versículo bíblico. Quando Abraão coloca Isaac lá no altar e levanta o cutelo, Isaac faz uma pergunta para o pai dele: não há nada que Deus te peça que Deus não possa te pedir, não é, pai? Não há nada que você diga, não, isso aí já foi demais, você já passou dos limites. Ele está dizendo, ele vira para o pai, a cena bem feita, e diz, não há nada que ele não possa te pedir, não é? E Abraão responde, nada. Não há nada que ele não possa me mandar fazer. Esse Deus, ninguém crê nesse Deus, a menos que o Espírito Santo lhe dê um novo coração. Ninguém. O Espírito Santo tem que entrar, intervir, para permitir que você acredite, para te dar o dom, a graça de permitir acreditar nesse Deus, porque de acordo com Romanos 1, você não pode acreditar nesse Deus, você é incapaz, você suprime a verdade desse Deus verdadeiro, que tira totalmente o seu controle, que não há nenhum controle para você, se você acreditar nele. Você não pode acreditar em nenhum Deus assim, porque assim você não vai poder viver como você quiser. Você não vai poder ouvir um sermão bíblico e dizer, aquela parte ali eu não vou botar em prática. Você não pode, para esse Deus, você não pode. É como Isaac perguntando ao pai, não há nada que ele não possa te pedir, né? Nada, filho, até sacrificar você, não há nada. Na verdade, a maioria das pessoas acredita em Deus, mas não nesse Deus, no mundo e na igreja, não é? Eles não podem crer naquele Deus, eles não vão acreditar nesse Deus, porque então eles perdem o controle. Então teste a si mesmo quando você ouve a palavra de Deus. Você tem ainda algum controle sobre o que ele fala sobre oração? Você, não acho que não é o momento de eu viver essa parte aí. Você ainda está no controle? Então,
esse Deus que você conhece é falso, é o que Paulo diz. Não podemos fazer isso, não queremos glorificá-lo, não queremos dar a Ele o lugar dele como Deus. Nós somos como quem copia a frase, como a Samsung copiando algo lá e dizendo que somos nós. Essa mente é minha, essa capacidade de pensar é minha. Deus pode dizer: amanhã você vai comer com os bois, você vai ficar insano, eu vou tirar a tua sanidade, você vai ficar no hospital babando, sabe, como eu fiz com Nabucodonosor, porque essa capacidade de pensar não é sua, como você está dizendo. Significa dar a Ele o significado que Ele merece e agradecer, porque então estaríamos totalmente fora do controle. Portanto, todos nós temos o conhecimento de Deus, mas nós reprimimos. Não porque simplesmente que reprimir, você vê, é isso que significa. E aqui fala com cristãos, nós temos que perceber que, por exemplo, Solzhenitsyn disse a verdade. Ele era Alexander Solzhenitsyn, né? Ele era na época da União Soviética, né? do socialismo, comunismo lá. Ele nasceu em 1918 e morreu em 2008. E ele viveu então o horror de você não poder pensar contrário ao governo. Então ele foi mandado para os gulags, que eram campos de concentração de quem não estava de acordo, né? E ele era um dramaturgo, escritor, historiador, e ele escreveu o Arquipélago Gulag. Da mesma maneira que a gente acabou conhecendo os campos de concentração nazista, grande parte do que a gente conhece dos gulags em primeira mão veio primeiro através dessa obra dele, chamada Arquipélago Gulag. Ele ficou preso nesses campos de concentração horríveis, mas sobreviveu, e ele escreveu esse livro e ganhou o Prêmio Nobel de Literatura de 1970. Mas ele acabou sendo expulso da União Soviética, sendo expulso para sempre pela perseguição política, não é? E ele tem uma frase muito famosa, tem várias, né? Mas tem uma frase muito famosa que diz assim: a linha que divide o bem e o mal atravessa o centro de cada coração humano. Ou seja, quando ele viveu lá, em vez de ele pensar, olha, aqui estão os bons, lá os maus, ele percebeu que a linha que divide o mal do bem passa no centro do coração de todo mundo. E você sabe, os cristãos entendem isso, porque os cristãos sabem que mesmo quando você já nasceu de novo e tem um novo coração, ainda é um velho eu em você. Imagine um homem não regenerado. Nenhum homem regenerado pode dizer: não há uma linha que divide o bem e o mal no meu coração. Isso é bom. Mas Paulo está dizendo que isso é verdade para todo mundo. Todos são a imagem de Deus, todos têm essa revelação básica que só pode condenar e não salvar. E algumas coisas, não espiritualmente, mas visivelmente boas. No entanto, todos têm essa relação profundamente ambivalente com a verdade. Todos suprimem a verdade. Portanto, a linha entre o bem e o mal fica no meio do coração humano. Como é que eu podia dizer isso de uma maneira para a gente entender melhor? Fica no meio de cada filme que você vê, essa linha entre o bem e o mal. Fica no meio de cada livro, de cada obra de arte, porque todo ser humano sabe muito sobre a verdade. Ele pode contar belas histórias que nem ele vive. E todo ser humano luta e resiste contra essa própria verdade. Então, portanto, toda obra de arte, todo o produto cultural, tudo lá fora tem misturas notáveis. É por isso que você pode realmente encontrar coisas notáveis em a obra de alguém que você pensa, você não conhece nada de Deus, não é? Não tem nenhuma ideia da Bíblia. Por que eu, por exemplo, quando estou pregando, posso citar filmes, peças, livros, música, porque há um diálogo acontecendo entre a verdade e a falsidade em todo empreendimento humano. Num filme há muitas coisas que expressam só tudo que é péssimo na humanidade, mas lá há coisas que, como você tem uma
Marcos uma visão, você pode ver algo bom, no sentido de que aquilo expressa algo de como os homens deviam ser, algo do que Deus revelou. Isso acontece porque todo ser humano tem essa linha passando em seu coração, e é por isso que a gente consegue citar filmes, obra de arte, livros, seriados, que o próprio cara que estava escrevendo não tinha uma ideia tão boa sobre aquilo. Portanto, os cristãos, eles não podem simplesmente dizer: bem, eu só quero ler livro cristão, e eu só escuto um cristão falar, porque qualquer pessoa que não é cristã, tudo que ele falar vai estar, não é? Muito do que o ser humano fala, eu terei que ser treinado para dizer isso é o oposto do que Deus diz. Mas numa obra de arte, numa música, numa coisa, eu posso, olha, isso aqui como é correto, como é maravilhoso. E é por isso que nós podemos usar advogados não cristãos, médicos e todas as outras pessoas, porque em todas as coisas que os seres humanos fazem há essas nuances. E você não quer ser como Salieri, aquele compositor no filme Amadeus, na história de Mozart, né? Invejoso, que é muito fácil ele se tornar igual Salieri, que ele dizia: eu sou alguém dedicado a Deus, eu queria o talento musical, e ele deu para Mozart. Mozart é um profano, vive em orgia, ele é o maior gênio da música. Está errado. Eu vou à igreja, eu oro, porque essa pessoa licenciosa, Mozart, ou você poderia dizer assim: eu sou servo de Deus, eu queria cantar para ele. Por que Deus deu aquela voz maravilhosa para o Freddie Mercury, que nunca ia louvar a Deus? Então isso é o que está no filme Amadeus, mas na verdade isso às vezes está no coração de todos nós. Por que Deus deu isso para essa pessoa? Tanto dinheiro, aí vai fazer tantas coisas boas com dinheiro, ela não vai fazer coisas boas igual a mim. E por que essa pessoa está recebendo tantos dons de Deus? Porque tanta beleza vem ao mundo através de pessoas que não são servas de Deus. Porque belezas musicais, belezas olfativas, belezas gustativas. E a pessoa diz: eu não entendo, eu sou uma pessoa boa, ele é uma pessoa má. O que está acontecendo? O que está acontecendo é o que Tiago 1,17 diz: todo dom bom e perfeito vindo do alto, descendo do Pai das luzes celestiais. Todo ato de bondade, sabedoria, justiça verdadeira e beleza, não importa quem faça, vem de Deus. Toda beleza que chega a nós, não importa quem fez. Vou ver a vida toda dessa pessoa para ver se eu aceito a música de Mozart. Bobagem, não é? Porque todas as coisas boas, maravilhosas que fluíram da mente de Mozart para a partitura vieram de Deus, são dons de Deus, não é? E é por isso que esse mundo é horrível, mas ele é muito diferente do inferno. No inferno, Deus não vai ter mais nada bom dele lá. As coisas boas, quando você vê um bom pai que não conhece Deus, uma boa mãe, aquilo é Deus. Aquela pessoa, se Deus tivesse tirado todo o seu dom perfeito, não seria assim. Não há nenhum amor, não há nada, não há nenhum bom sentimento. O egoísmo toma o lugar final, o ego. Inferno, nesse sentido, é assim. Por isso, lá Deus está presente só em sua ira, não há nada bom de Deus sendo derramado. Portanto, os cristãos precisam não ser tão exclusivos, eles precisam ter uma apreciação crítica de tudo, do filme, do seriado, da música, mas ele não, isso aqui não é cristão. Não, Deus pode dar coisas boas, incríveis, belas, porque toda boa dádiva, o aparelho que eu estou usando, vem do Senhor, do Pai, nós podemos agradecer a Ele, vem dEle. Então você não é ingênuo, não é? Nós sabemos toda a maldade final que controla o ser humano, o pecado, mas o fato é que ainda há no coração de cada homem uma revelação da verdade que o homem suprime, e por isso de lá
às vezes escapa várias coisas que Deus ainda coloca nesse mundo através de todas essas pessoas. Por outro lado, você não é ingênuo de pensar, se alguém faz essa coisa maravilhosa, ela é uma boa pessoa. Ela fundamentalmente não há quem faça o bem. Todos estão condenados. Você não é ingênuo. Por outro lado, você não é exclusivo. Não pode vir nada bom de alguém que não nasceu de novo. Então esse é o primeiro ponto, ele é importante. O segundo é a fabricação de ídolos. Aqui está talvez a coisa central que Paulo transmite. Há muito mais que nós podemos dizer sobre isso do que estamos prestes a dizer, mas é o que nós podemos fazer com o nosso tempo. Antes de tudo, ele nos mostra que a idolatria é inevitável. Não é algo que possa ser evitado, né? Porque ele diz assim no versículo 25: trocaram a verdade de Deus em mentira e adoraram e serviram as coisas criadas, qualquer coisa, eu, você, qualquer coisa, em vez do Criador. Então observe, eles adoraram e serviram as coisas criadas ao invés do Criador. Existem apenas duas opções: ou você adora o Criador, ou você adora alguma coisa criada. Você vê, a igreja pode ser centrada na sociedade, que é uma coisa criada, no homem, que é uma coisa criada. Você pode achar isso belo, mas isso é terrível, é diabólico, é pecado. Você vê que só não existe uma possibilidade: não servir a nada. Por não servirem a Deus, não amarem e servir a Deus, eles amaram e serviram algo criado, porque ele tem que servir e amar alguma coisa. Então é impossível a idolatria. Paulo diz que é impossível. Se você não adora o verdadeiro Deus, e ninguém adora o verdadeiro Deus naturalmente, ninguém. Como a gente viu, o verdadeiro Deus faria você perder o controle. Ninguém adora o verdadeiro Deus além do Espírito Santo, da atuação soberana do Espírito Santo. Então você tem que estar adorando outra coisa. Então todo mundo está adorando alguma coisa. Como isso funciona? Alguns filósofos e pensadores disseram assim: os seres humanos são criaturas télicas, que vem da palavra telos, que significa propósito. O ser humano, todos os seres humanos são criaturas télicas, eles precisam de um propósito. É isso que os filósofos estão querendo dizer. Em outras palavras, os seres humanos, eles têm que viver por alguma coisa, eles não podem só viver. Eles têm que viver por algo, eles têm que capturar, eles têm que ter algo que capture sua imaginação, eles têm que ter algo que capture a fidelidade final do seu coração, algo que deve ser o seu descanso, algo que deve ser a fonte das suas esperanças mais profundas. O homem tem que ter, ele é uma criatura télica. Todo ser humano tem que olhar para algo profundo em seu coração, semiconscientemente ou inconscientemente até, e dizer: se eu tiver isso, a minha vida vale a pena. Se isso aqui dá sentido à minha vida, porque senão a minha vida não tem sentido. Então a vida vai valer a pena viver ela. Então eu saberei que eu sou alguém. Então eu vou ter uma identidade se eu tiver isso. E o que quer que seja, onde quer que estejam essas esperanças, as esperanças mais profundas, qualquer que seja a sua maior lealdade. Qual é a sua maior lealdade? Você deve saber. Qualquer que seja sua preocupação final, é isso que você adora, não o que você diz que adora. Paulo, por exemplo, diz assim: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contudo que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo, para dar testemunho do seu evangelho. Isso é adoração. Menos que isso não é adoração. Ele está dizendo o seguinte: eu não tenho a minha vida em nada por preciosa, contanto que eu faça isso. Você vê, ele tem um propósito sobre todas as outras coisas, de tal maneira que mesmo a vida dele não importa, ele pode morrer por causa disso. Ele tem um propósito. Essa é a verdadeira adoração. Paulo está dizendo o seguinte: sem isso, minha vida não tem propósito. Sem viver para Cristo, a vida
é inútil. Sem isso eu não consigo ver nada bom em mais nada. E se eu olhar para a beleza do mundo em relação ao servir a Cristo, a minha vida tem sentido. Senão, ela não tem sentido. Se eu olhar para o casamento à luz de glorificar a Cristo, então minha vida tem sentido. Senão, para mim, casamento não tem sentido. Isso é adoração. Portanto, a inevitabilidade da idolatria está aqui, já que nenhum de nós, em nosso estado natural, realmente adora o Deus verdadeiro. Nós suprimimos a verdade sobre Ele e adoramos a criatura no lugar do Criador. Nós acreditamos em Deus, mas acreditamos num tipo de Deus que nós mantemos o controle da nossa vida. Ele não nos controla. Tu vê que o Deus que Paulo acredita controla a vida dele. Eu não tenho minha vida por preciosa. Deus está controlando a razão dele viver. Então, o que realmente centramos nossas vidas, o que realmente damos a nossa confiança funcional, nossa adoração funcional, é sempre a coisa que nós adoramos, seja conquista, dinheiro, reivindicação, aprovação humana, conforto, ministério, poder, controle. Isso é inevitável, Paulo diz. Mas a segunda coisa que ele diz, que Paulo mostra, é a incrível variedade de ídolos. Hoje, se você falar em idolatria, quase imediatamente as pessoas modernas dizem: você quer dizer adorar estátuas, né? Adorar estátuas de um santo, então uma estátua pagã de algum deus. E certo dia eu vi alguém dizendo que foi com um filho num restaurante chinês, japonês, tailandês, sei lá, um desses restaurantes tinha uma estátua lá de um Buda, de uma coisa com mais velas, e o filho perguntou ao pai assim: e pai, aqui também as pessoas aqui na cidade onde ele estava, né, adoram a esses deuses? E o pai pensou: meu filho, se você soubesse como todo mundo adora deuses o tempo todo, não é? Agora, se esse é o único lugar em que ele menciona idolatria, então ele diz que ele começa a falar sobre não estátuas, começa a falar sobre luxúria sexual. O apóstolo Paulo vai aqui em Romanos 1 começar a falar sobre toda a depravação sexual, quando está falando sobre idolatria. O que ele está dizendo é o seguinte: a luxúria sexual é um exemplo de um ídolo, fazendo um ídolo do sexo, ou as coisas que envolvem o sexo, o romance, e talvez até o casamento. Ele fala tanto sobre isso porque isso é um dos deuses funcionais mais poderosos. Se você vai para Colossenses 3, lá ele já vai falar sobre outra coisa, como idolatria. Ele vai falar sobre ganância, materialismo, amor ao dinheiro. Você diz: ok, bem, eu posso entender isso. O sexo pode ser um ídolo, dá sentido à vida das pessoas, a vida vale a pena ou não vale a pena, o sexo, o romance, essas coisas. Ou dinheiro pode ser um ídolo, mas experimente Gálatas 4. Em Gálatas 4, Paulo está falando com cristãos judeus que eram legalistas. E eles começaram a acreditar em várias regras que eles criavam, mais o código mosaico, misturaram isso com o evangelho. O livro de Gálatas é sobre isso, mas no capítulo 4 isso então se acentua. E ele diz: se você voltar para isso, para esse moralismo, voltar para a lei, e achar que com isso você está agradando a Deus e Deus está em dívida com você, se você voltar para essa religião moralista e legalista, você é um idólatra. Ou talvez você já tenha ouvido falar da ideia de que o dinheiro pode ser um ídolo, mas que o sexo seja um ídolo, mas que você vê a vida mais ferrenha de oração e regras espirituais seja um ídolo igualmente. E a lei de Deus aqui para eles estava sendo ídolo. Eles encontravam conforto: eu estou conseguindo obedecer. É disso que eles tiravam a paz dele, a razão da vida deles. Seus próprios esforços morais, sua retidão moral era o seu ídolo, era no que ele confiava, era de onde ele tirava a sua paz. Se ele falhasse, a paz ia embora.
É igual o cara do dinheiro, se for embora, o dinheiro ele não tinha mais. Então, até que você possa ver isso, você não tem uma compreensão bíblica do que é a idolatria. Porque a idolatria é buscar algo que lhe dê o tipo de esperança, o tipo de senso de valor, de autoestima, como as pessoas gostam de falar hoje, o tipo de segurança que somente Deus pode dar. Mas nada pode dar isso. Quando você busca isso em qualquer coisa, então é isso que é idolatria. Você buscar o que só pode ser achado em Deus e não glorificar a Deus como Deus, mas antes se voltar para a criatura, para qualquer coisa que Deus criou, para tentar encontrar essas coisas. Se você ama algo, então assim, e não o Deus verdadeiro, nós vimos que ninguém nasceu nesse mundo e é capaz de amar o Deus verdadeiro. Se você descansa e tem segurança em algo mais do que na providência, sabedoria e soberania de Deus, você é um idólatra. Não é? Você não pode falar, como a gente viu Jeremias dizendo, que o bem-aventurado é o homem que confia em Deus e que Deus é a sua confiança. Então, se sua imaginação é capturada por algo que te dá um senso de grandeza maior do que Deus, um senso de bem-aventurança, quando você ganha dinheiro, você se sente um bem-aventurado muito mais do que quando, igual eu estava lendo no início, Ralph Wiening falar sobre ser livre do pecado. Então isso é idolatria. Se seu valor está enraizado em algo mais do que a graça de Deus, então é idolatria. Tem muita gente que fala assim, eu estou deprimido. Todo mundo vive deprimido hoje, né? Por quê? Porque é óbvio que a tristeza é algo normal, não é? Mas as pessoas quase não falam mais de tristeza. Se eu fico deprimido porque o meu ministério não é como eu queria que fosse, ele não tem um impacto, é óbvio que o ministério é o meu ídolo. Eu ia encontrar satisfação, senso de propósito, de realização, supostamente nisso que eu chamo de ministério. Se você ama algo mais assim e descansa aí do que Deus, você está procurando uma coisa criada, qualquer coisa. Você está procurando uma coisa criada, o que só Deus pode dar. Portanto, você criou um ídolo. E existem todos os tipos. Eu diria que há ídolos próximos e ídolos distantes. Por exemplo, a gente falou que o dinheiro é um ídolo, mas o dinheiro é um ídolo de maneira diferente na vida das pessoas. Tem gente que ganha dinheiro, ok, ganha dinheiro, e o dinheiro é um ídolo, mas elas ganham dinheiro e elas não gastam o dinheiro. E por que elas não gastam? Elas não gastam em roupas, elas não gastam em nada, não são generosas, porque o dinheiro para elas é algo que elas devem guardar para se sentir seguras. Tem aquele dinheiro lá. Você sabe por quê? Porque o dinheiro é a sua maneira de manter o controle do seu ambiente. Ela está pensando, qualquer problema que acontecer, eu vou resolver com o dinheiro. O dinheiro vai resolver. E a maneira que eles dizem, olha, eu tenho esse dinheiro e, portanto, eu posso lidar com o que vier. Eu posso não ficar ansioso com medo do amanhã. Porque eu estou seguro, eu tenho controle sobre o meu mundo. Então, em vez da oração, em vez de Deus, essa pessoa está tranquila sobre o amanhã por causa do dinheiro. Essa pessoa não gasta o dinheiro consigo mesma, porque ela descansa em ele estar lá, como sua fonte de segurança. E eles só precisam saber que ele está lá e ela já fica tranquila. Estou tranquilo agora porque eu sei que está lá, está guardado. Eu tenho controle da minha vida. Você vê, eu não perco o controle. Honrar o Deus verdadeiro, eu não tenho controle. Eu estou pegando algo da criação para dizer, aqui está o controle, o meu controle. Já outras pessoas têm dinheiro e elas fazem o que elas gastam. Elas gastam até mais do que deviam, porque elas veem o dinheiro como um sinal de status, de aceitação, para com as pessoas usar a roupa certa. O dinheiro é uma forma de obter aprovação. Se eu tenho aprovação humana, se os homens me acham bonitos, modernos, importantes, me dão status, se acha que eu sou um cara vencedor, então eu me sinto importante e seguro. Então o dinheiro é, na verdade, um ídolo
fácil de achar, mas por baixo dele tem ídolos profundos. Lá é a segurança, aqui é a identidade, o status, etc. Tudo é um ídolo, tudo pode ser um ídolo. Se você é um crente, se você é cristão, significa que você pode ter quebrado as costas de seus ídolos, e quando você foi levado a Cristo, você entende algo sobre quem Ele é. Cada vez mais isso se torna uma realidade mais profunda. Ele entra na sua vida, mas você tem um novo coração, mas você reconhece que ainda tem um velho eu que precisa ser mortificado em você, que quer confiar em outras coisas que não é Deus. E além da obra do Espírito Santo, estamos completamente em dívida com todos esses ídolos. E é por isso que eu falei que as pessoas estão deprimidas por tudo. O cara é deprimido porque ele é pastor. Porque o ministério não era só o que ele fazia, igual Paulo, porque eu não tenho minha vida por importante. O ministério dava a ele significado, vai dar a ele respeitabilidade, as pessoas vão achar ele sucesso. O ministério é um ídolo, e quando você perde um ídolo, você fica deprimido, porque você está perdendo o senso de valor, o senso da razão por que você vive. Quando você perde uma coisa que você ama, alguém, pai, mãe, ou um relacionamento, ou a carreira, isso é uma coisa triste. Mas como aquilo não era o que me dá senso de valor, fazer a vida valer a pena, é só tristeza. Eu vou enterrar a pessoa que eu mais amava, vai ser triste, mas eu não perdi a razão de viver. Eu não perdi a razão pela qual a minha identidade, o meu senso... Então você vê, isso não vira uma depressão, é só tristeza, não é? Mas eu não estou sem chão, eu não tenho mais razão para viver, porque aquilo não era um ídolo, era só algo bom que Deus deu. E é triste quando coisas boas vão embora, mas não são coisas que me davam a minha identidade. Agora eu sou um ninguém sem o dinheiro. Agora eu sou um ninguém sem essa pessoa. Minha vida é vazia. Por isso que inventaram o cristão hoje em dia, que tem um buraco, está desesperado, que a razão que ele encontra afinal é dar um tiro na cabeça. E as pessoas não conseguem ver que isso é a marca final de que havia um Deus final na minha vida que não era Deus. Me dava razão para viver, de tal maneira que eu não consigo ver mais nenhuma razão. Muitos vão se arrastar amargos para o resto da vida, e alguns talvez cheguem a essa. E é por isso que essa epidemia de depressão, porque quanto mais ídolos uma sociedade multiplica, mais deprimida ela é, porque mais sem razão de viver ela vai ficando cada vez que um ídolo é esmagado. Então você sabe quais são seus ídolos? Você sabe quais são os ídolos próximos? Como eu disse, que o dinheiro ele tem ídolos próximos e ídolos distantes. Você conhece os seus? A menos que você saiba, Paulo diz que você não conhece o seu coração. Você não conhece você mesmo. Você não sabe nada sobre o seu coração. Você não começou a entender a si mesmo. Você também está suprimindo a verdade de Deus, como o ser humano faz naturalmente. Tendo conhecido Deus como Deus, suprimir a verdade. Assim, no coração está o conhecimento de Deus. No coração também está uma fábrica de ídolos. Em terceiro lugar, há o endurecimento da humanidade. A terceira coisa que está acontecendo em cada coração humano, e é muito ligada à idolatria, é o endurecimento da nossa humanidade. Um dos grandes temas da Bíblia, no Antigo Testamento e no Novo, é que a idolatria leva o coração de pedra. Você fica duro. Por isso tem essa expressão: eu vou tirar deles o coração de pedra, um coração idólatras, e vou dar eles um coração de carne. Então, repetidas vezes nos dizem que se você adora ídolos, que são coisas, em vez de a pessoa viva de Deus, se você adora coisas ao invés da pessoa de Deus, você se tornará cada vez mais parecido com a coisa que você adora. Você ficará duro como um ídolo é duro. Você ficará cego. Você ficará surdo. Por isso que você pode ouvir 200 sermões mais maravilhosos e não acontecer nada. Na verdade, você se tornará cada vez menos um ser humano, como Deus criou. Cada vez menos pessoal, mais endurecido. Imagine como um homem estará no inferno, quando isso se completar, essa obra
terrível do pecado. Existem centenas de referências disso na Bíblia, mas no Salmo 135 diz assim: mas seus ídolos são prata e ouro, eles têm boca, mas não podem falar, eles têm olhos, mas não podem ver, eles têm ouvidos, mas não podem ouvir, eles têm mãos, mas não podem sentir, eles têm pés, mas não podem andar, não podem emitir um som da sua garganta. Aqueles que os fazem serão como eles, assim como todos os que neles confiam. Quem confia, quem faz esses ídolos e quem confia neles vai ser como eles, surdo, mudo, sem coração, sem olhos. Agora Paulo está basicamente resolvendo isso, porque quando ele diz que nós somos todos culpados de idolatria, então ele vai junto e diz que nossas vontades, nossas mentes, nossas emoções estão lentamente sendo corroídas. Eles estão lentamente sendo assimilados e estamos nos tornando cada vez menos humanos e cada vez menos pessoais. Veja, em primeiro lugar, ele diz assim, tudo que você adora, no versículo 25, você serve. Ele diz, porque não glorificar a Deus, eles glorificaram e serviram a criatura. Não há como glorificar algo que você não sirva. Essa palavra servir significa que você é um escravo daquilo. Pense sobre isso. Bem, eu sei que é difícil, porque também nós somos cegos e fúteis em nosso pensamento, e nós estamos em negação. Por isso que essas coisas são difíceis, porque nós tendemos, por sermos cegos, a suprimir essa verdade. Mas pense sobre isso. Seja qual for a coisa mais importante em sua vida, seja qual for a coisa sobre a qual você diz, rapaz, por causa disso eu estou feliz, sou uma pessoa feliz. Por quê? Por causa disso, por causa da minha carreira, por causa do meu casamento, eu sou feliz. Por isso eu tenho sentido em minha vida, por causa dos meus filhos. Você tem que ter isso, você tem que, se você não tem isso, a vida acabou, a esperança se foi, sua própria identidade começa a se desfazer, a sua vida já não faz mais nenhum sentido. E por isso que há tanto crente sem esperança, infeliz, desesperado. Portanto, não há liberdade mais sobre nada. Eu não sou livre, eu sou servo daquilo. Ou aquilo existe na minha vida, ou a minha vida acabou. Não há escolha, você vê, não há escolha. Aquilo não é só algo bom que Deus me deu, que eu amo, mas não há escolha, eu sou escravo daquilo. Eu preciso daquilo para viver, eu preciso daquilo para ter sentido a minha vida. Os seres humanos deviam ser livres, mas não são. Você é mais como um animal que opera por instinto. É o que o pecado está fazendo. Ou você é mais como um robô que tem que fazer algo porque você foi programado para fazer. Sem sexo eu não posso. Você tem que ter. Você está sendo conduzido por aquilo que você adora. Então sua vontade foi capturada. Em segundo lugar, sua mente, versículo 21, diz: porque eles não glorificaram a Deus, nem lhe deram graças, antes os seus pensamentos se tornaram fúteis. Então é claro, mesmo no verso 25, eles trocaram a verdade de Deus pela mentira. Todo viciado é assim. É disso que nós estamos falando, sabe? A idolatria é uma forma de vício espiritual. Todos os viciados vivem em negação. É por isso que ele é viciado. Todo viciado, ele diz, não, se eu quiser eu paro. Não. Essa é uma das características do vício. Você pode estar dizendo aí, enquanto está ouvindo a pregação, eu não tenho nenhum ídolo na minha vida. Então, não há nada que eu confie, a não ser Deus, funcionalmente. Você diz, bem, sim, claro, isso é muito importante para mim, meu filho, minha carreira, mas não me dá razão de viver. Não. Você não tem ideia de quão importante é, porque você não quer ver. Você não quer ver. O alcoólatra, você diz para ele, você conversa com ele e diz, não, se eu quiser eu paro de beber. Essa é a senha de que você sabe que alguém é alcoólatra. Todo mundo vê que aquela pessoa não tem controle sobre a bebida, mas ela sempre vai dizer, não, eu tenho controle, eu bebo quando eu quero, mas quando eu quero eu não bebo. Eu posso controlar isso. Não podem, mas eles acham que podem. Eles suprimem a verdade, eles não querem ver a verdade, que eles não podem mais viver sem a bebida. Outros podem.
os ídolos, eles tecem um campo delirante, um campo de negação em torno deles, para que você sempre minimize o impacto do ídolo na sua vida. Em outras palavras, você tem olhos, mas não vê. Você se tornou como um ídolo, como o Salmo diz. Você tem ouvidos, mas não ouve mais. Você ficou como o seu ídolo. Você tem um coração que não sente mais. Você vai estar sempre em negação. Por último, seus corações, Paulo diz, insensatos escureceram. Sua vontade é mantida e sua mente tornada fútil, iludida. Mas no versículo 25, então, vai além, diz, os seus corações insensatos, a escuridão não está fora, está dentro. Portanto, Deus os entregou, ele diz, nos desejos pecaminosos dos seus corações. Agora, imagina a tragédia que o homem é. A palavra grega, que é traduzida aqui por desejo, aparece em vários lugares no Novo Testamento. Epitímia, que na verdade, se nós tivéssemos que traduzir, era um epidesejo, um super desejo, né? É um desejo como um epicentro, de tal maneira que a palavra epitímia, que foi transliterada aqui para a nossa língua, por exemplo, é uma palavra que expressa o desejo das mulheres grávidas. Não tem gente, eu quero comer maçã, eu quero comer cebola. Não tem esse negócio que a mulher grávida tem desejos? Chama isso de epitímia. É um desejo controlador, um desejo que você tem que fazer. E como eu não sou mulher, mas elas dizem que sim, tem um desejo assim, então colocaram esse nome, vindo dessa palavra grega que Paulo está usando. Não é um desejo como os desejos. Eu estava com vontade de comer uma pizza, mas não tem pizza, então vou comer aqui uma banana. Não tem nada a ver com a pizza. Não. É um desejo controlador, é um desejo que não pode ser. Ele te controla. Então a mulher grávida lá, por isso que chamam de epitímia, ela tem um desejo de comer abóbora com carne seca meia-noite. Você diz, não, mas tem aqui um espaguete. Não resolve o espaguete, não estou com vontade de comer espaguete. Isso não é a fome. O desejo controlador é por abóbora com carne seca. Epitímia. Vem dessa palavra, que é epitímia mesmo em grego, só escreve diferente, né? Então não significa um desejo pecaminoso simplesmente. Às vezes a Bíblia traduz em português como luxúria, significando apenas sexo, mas não é uma boa tradução, porque não é uma boa tradução para o português, por isso que às vezes até usam a palavra epitímia direto. É um desejo no nível do esgotamento, é um desejo exagerado, é incontrolável, como eu falei da epitímia, das mulheres grávidas. É um desejo desordenado, é um desejo exagerado. Você não apenas é levado a tê-lo, mas se alguma coisa atrapalha o seu caminho, você... Sabe quando o cara quer consumir uma droga, ele rouba o pai, rouba a mãe, rouba alguém. É um desejo controlador, é uma insanidade paralisante, não é um tipo normal de preocupação. Por exemplo, quando você tem um ídolo e ele está exercendo esse desejo, essa coisa, ele gera, a ideia de você não ter, ele gera uma ansiedade paralisante, uma ansiedade que sufoca você. Esse tipo de desejo, ele não te dá uma preocupação, mas uma preocupação debilita, você não consegue fazer mais nada, você está preocupado, sua cabeça não consegue pensar em outra coisa. Não é um tipo normal de arrependimento de algo que você fez no passado, é um arrependimento que paralisa a sua vida, você não consegue então ir em frente. Você vê, não é um tipo normal de raiva, você é controlado por aquilo, você pensa naquela pessoa, você pensa as coisas ruins, você amanhã vai pensar de novo, e depois de amanhã você vai querer escrever uma coisa lá na internet, você não pode ficar calado, é epitímia. Portanto, você é cada vez mais como um animal, seguindo um programa, um robô seguindo um programa, um animal seguindo um instinto, e cada vez você é menos humano, porque você se torna como seu ídolo. E quando ele é atingido, é o que acontece. Você diz, como isso funciona? Bem, deixe-me eu explicar rapidamente. Ansiedade é idolatria mapeando o futuro. Eu posso
ter uma preocupação sobre o futuro normal, né? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que pagar aquilo. Mas a ansiedade é quando a idolatria é que está mapeando o futuro. E a epitímia, não é? Aí esse desejo controlador, quando eu penso que eu não vou ter aquilo, a ansiedade me domina. Ela me sufoca, ela acaba com o meu presente. A ansiedade se torna patologicamente intensificada na medida que a idolatria, que eu idolatrei alguma coisa finita que eu acho que pode estar em perigo. Suponha que o meu maior valor, significado funcional seja, para falar uma coisa agora, seja a política. Então não é só que eu quero o melhor, que eu quero algo bom, que eu quero que o meu país seja bom, que meus filhos e meus netos não sejam criados num lugar ante Deus. Não é só isso. Eu faço disso algo tão importante que, se por acaso não ganhar quem eu acho que tem que ganhar... Já vi essas pessoas assim, se nos Estados Unidos você viu muito isso há uns anos atrás, agora há pouco tempo atrás, você viu isso, eu vou embora para outro país, tudo é exagerado demais. Porque a ansiedade dele sobre aquilo parece que não é só que é algo importante, bom, é algo final, é algo que... Eu quero ir embora, eu acho que o mundo todo acabou se não acontecer como eu achava. Não é? Agora, já a culpa que não é bíblica, a culpa que segundo o mundo, né? É uma culpa que fica mapeando o passado patologicamente sobre aquilo que eu idolatro, que eu falhei. Pode ser uma coisa boa, sabe? Você valorizava uma família feliz, portanto o seu desempenho como pai era a coisa mais valiosa, e a sua filha deu errado e elas têm grandes problemas. Você não fica apenas triste e aflito, e triste porque um filho seu não está bem. Você fica com uma culpa neurótica, não é? A tua vida não pode mais funcionar, porque você está mapeando o passado. Eu não posso me perdoar. Tem até essa expressão meio sem sentido, mas tudo bem, vamos usar ela. Eu não posso me perdoar por aquilo outro. É algo assim. E a raiva e a amargura que você sente é o quê? É a idolatria mapeando o presente. Você vê, quando mapeia o passado, quando mapeia o futuro, é a ansiedade. Quando a idolatria mapeia o presente, então você tem raiva e amargura. A raiva se torna patologicamente intensificada quando alguém ou algo se interpõe no presente entre o que você acha que vai te dar o que você precisa. Epitimia, um desejo controlador. Suponha que a minha carreira seja a medida do meu valor como pessoa, e alguém no trabalho esteja prejudicando o meu avanço. Então eu vou ficar não apenas achando, está errado o que essa pessoa está fazendo, está fazendo coisas erradas, injustas. Não é? Eu vou ser tão profundamente amargurado que eu vou ser capaz de fazer coisas, não é, que acabam destruindo minha carreira. Tem gente que diz assim: eu queria servir tanto a Deus, ele quer ter tanto ministério maravilhoso, que ele acaba na igreja criando um monte de problemas, que é exatamente o oposto que o ministério faz, que é abençoar a igreja. Você vê, o que está acontecendo é que você transformou a retidão moral, o ministério, ser pai, alguma coisa, em ídolo. E há esse desejo então profundo no coração. Você viu como em Gálatas era a lei, obedecer, coisas que aparentemente parecia ser alguém espiritual. Então, quando vem as dificuldades, a tua tristeza é patológica. É por isso que todo mundo vive deprimido. A tristeza não é só uma tristeza, é uma coisa normal na vida do ser humano. É algo terrível, algo incapacitante, algo que não dá para ir para frente. Todo mundo chama agora qualquer tristeza de depressão. Só o que ela está contando para nós é que aquilo que faz ela se sentir assim é um tremendo ídolo, sem o qual a vida não é possível. Então a idolatria desumaniza você. Se você adora uma coisa, em vez da pessoa viva de Deus, você vai se tornar cada vez mais parecido com o que você adora, com um ídolo. Como o Salmo diz, ele tem olhos, mas não vê. Ele tem boca, mas ele não fala. Ele tem um coração lá, pode ter, mas ele não sente. Ele tem mãos, mas elas não funcionam. Ele tem pés, mas não anda. Você vai se tornando menos humano. E para encerrar,
Como a gente escapa disso? Esse texto não vai tratar tão profundamente aqui, vai tratar mais na frente, né? Mas aqui tem uma flecha para os nossos corações. E Paulo, eu acho que ele estica bastante o arco dessa flecha para acertar. E como nós escapamos disso? É certo que o texto não vai muito longe aqui, mas você vê que Paulo de repente colocou uma doxologia, o que é muito estranho, não parece com nada com o que ele está falando. Ele vem dizendo assim: por isso também Deus os entregou às concupiscências dos seus corações, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Está falando de toda a depravação sexual. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura. Ele está falando sobre tudo isso que a gente falou. De repente ele fala: e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. De repente ele entrou numa doxologia. Então pare um segundo para a gente encerrar. A primeira coisa que você precisa fazer, se você quiser escapar dos ídolos do seu coração, do endurecimento, de você nunca poder ver, você tem olhos mas não ver mais, você aceita tudo do que o sermão faz, mas quando ele toca no ídolo seu, você não consegue, você não vê, você não sente, porque é o seu ídolo. Você fica como ele, você fica surdo, mudo, cego, como o ídolo, como o Salmo 135 diz. Você tem que, eu diria que você tem que fazer bom uso das suas decepções, sabe? Nunca houve um momento melhor do que agora. A tua vida está cheia de decepção? Então esse é um bom momento, porque bem, aqui está o porquê. O versículo 24 diz: por isso Deus os entregou. E isso é uma tragédia, né? Porque ele diz agora, pense na tradução mais correta: Deus entregou a epitímia, ao desejo mais forte do seu coração. Agora imagine que tragédia é que o desejo mais forte do meu coração é um ídolo, e Deus me entrega aquilo. Deus entregou eles aos desejos mais fortes, aos desejos controladores, aos desejos que vão moldar a vida deles, vão fazer cada vez eles mais cegos, cada vez eles mais mudos, cada vez eles menos humanos. Então a pior coisa que Deus pode fazer com você, e a forma mais justa de punição que Deus poderia te dar, é te entregar aos teus desejos mais fortes, que não é Ele. Em outras palavras, deixe seus desejos se tornarem realidade. É isso. O sexo, então deixe isso dominar a vida dele. Deixe isso tomar o curso final, controlá-lo, desumanizá-lo. Essa é a pior coisa. Paulo diz: Deus entregou eles à epitímia de seus corações, ao mais forte desejo do coração deles. Oscar Wilde, né, ele é um escritor famoso, mas bem fora de contexto da época dele, né? Nasceu em 1854, morreu em 1900, mas ele era totalmente escandaloso para a época, mas era um grande escritor. Ele diz assim, uma frase interessante, diz assim: quando os deuses desejam nos punir, eles respondem nossas orações. Agora pense isso é bem o que Paulo diz em Romanos. Por isso que eu disse que às vezes você encontra em gente totalmente anti tudo que o Evangelho dizendo coisas, você pensa, porque Deus, toda boa dádiva, né? Ele é incrível, porque isso aqui é Romanos 1, né? Quando os deuses desejam te punir, eles respondem às suas orações. Então, Paulo está dizendo a mesma coisa. Quando Oscar Wilde, ele sabia que quando ele conseguia o que seu coração mais desejava, sempre a vida dele se tornava mais miserável. Porque nossos corações estão desordenados. Nossos corações têm desejos idólatras. Se Deus entrega aquilo que nossos corações mais desejam, então Ele está deixando a gente correr para o inferno. Porque os nossos corações têm epidesejos, têm epitímia, têm desejos controladores. E se Deus me entrega aos desejos controladores, eles vão controlar a minha vida até o fim. Você sabe a expressão se entregar? Quando um exército se entrega, ele desistiu. É uma palavra que significa rendição aos inimigos.
Esse versículo é incrível. Paulo está dizendo que seus inimigos são os teus desejos mais fortes. Quais são os seus maiores inimigos? Aquilo que você mais deseja. São os seus epidesejos. É a epitímia do seu coração, os seus maiores desejos. E a pior coisa que Deus podia fazer em sua justiça é entregar você para eles. A pior coisa que Deus podia fazer é deixar acontecer as coisas conforme os seus maiores desejos, que não é Ele. Richard Baxter, um puritano famoso, acho que todo mundo conhece, não é? Ele tem uma sessão sobre tipos particulares de problemas espirituais. E ele foi escrevendo durante várias décadas, né? Então, a parte que ele escreve na década de 1650, 1660, sobre se você coloca o coração no dinheiro e realmente consegue o dinheiro, cada vez você fica mais horrível. Porque a pior coisa, quando o desejo de alguém é dinheiro, a pior coisa para ele, Deus dá a ele dinheiro. Não é? Ele vai ficar cada vez mais cego, mais surdo, mais mudo. E é horrível isso, não é? Ele diz assim: se você coloca seu coração no dinheiro e realmente o consegue, isso é a pior coisa que podia acontecer na sua vida espiritual. Deus está te entregando. Sabe, essas pessoas estão sempre pensando em como ganhar dinheiro de uma maneira fácil. Eu vou Bitcoin, eu vou conseguir aquilo. Me disseram que você ganha dinheiro assim de uma maneira fácil. Então ele está dizendo: a pior coisa é Deus deixar essas pessoas conseguirem o que elas querem. Ele diz, por exemplo, que se você colocar seu coração no dinheiro e realmente conseguir, Richard Baxter diz, várias coisas vão acontecer. Uma delas é que você vai confundir a sua riqueza ou o dinheiro com a aprovação de Deus. Você vai começar a sentir: não, Deus está me abençoando, entendendo? Deus está te entregando. Você está ficando com o coração mais duro, você não consegue mais ver a realidade, você está ficando cego, você não pode. E você vai querer acreditar que se você tem tudo aquilo é porque tu é sábio, ele diz, Richard Baxter, e porque você tem um caráter que merece aquilo. Ele diz: ficou mais cego. A idolatria faz você ficar mais cego, você vai estar mais surdo para o que Deus diz. Então, pelo resto da sua vida, você vai fazer todo tipo de escolhas terríveis, porque você confunde o que você tem com um caráter bom que mereceu aquilo. E isso é o oposto. E ele diz: você também vai ficar orgulhoso. Ele diz que pessoas ricas acreditam que são inteligentes. Não é ricas, é que tem qualquer quantidade de dinheiro que seja, ela acha que já faz dela um sucesso. E você vai achar, ele diz, que você é inteligente em todas as áreas. Se você consegue ganhar dinheiro, você acha que você entende mais de teologia do que Richard Baxter, porque você entende tudo. Porque se você conseguiu ganhar dinheiro, então você é o cara, você entende mais do que o apóstolo Paulo sobre Deus, não é? Ele diz que todo mundo vê que você é assim, e todo mundo ri, mas ninguém diz para você. Agora, esses amigos jogadores de futebol, o cara está com um jeito ridículo, mas ninguém tem coragem de dizer, porque todo mundo está querendo ficar lá na sombra. Então, alguém disse que antes de casar tinha uma grande vida de oração, tanto ele quanto a noiva dele, mas eles não se conheciam. Depois eles se conheceram e os primeiros anos do casamento eles não tiveram uma grande vida de oração. E por quê? Ele diz: olha, quando eu estava namorando, era muito mais fácil do que passar um tempo em oração com Deus, usar o telefone para falar com ela. A minha alegria já tinha, né? E John Newton, né, o mercador de escravo, compositor de hinos, ele disse que a pior coisa de um bom casamento é que ele é a coisa mais fácil de se tornar a nossa idolatria, o nosso desejo. E essa pessoa estava dizendo que por muitos anos eles não tiveram uma boa vida de oração, até que veio uma doença grave sobre um integrante do casal, não é? E quando a doença veio, isso era devastador. Então eles começaram a orar e perceberam como a vida de oração deles tinha se tornado um nada depois que eles se casaram. Ele diz: a melhor coisa que aconteceu para a nossa vida de oração foi quando a gente viu um ídolo em perigo. A gente começou a querer orar. Não entendi que é assim? Aí você começa a vir na igreja, começa a orar, ora por mim. Então, aquela pessoa não orava muito. Orar para ela não era a respeito de Deus. Mas uma das coisas que mais mostra da nossa oração, uma das coisas que mais mostram essa coisa para a oração é quando um ídolo está em perigo.
a oração vira uma urgência, a gente arranja tempo, dá tempo para orar, dá tempo para a gente ficar mais espiritual. E ele diz: olha, eu percebi que a doença grave da minha esposa ensinou que Deus me devolveu através disso uma vida de oração verdadeira, mesmo depois que ela não estava mais doente. Então a melhor coisa que pode acontecer, segundo Oscar Wilde, né? Se ele diz que a pior coisa que Deus pode fazer é te dar o teu maior desejo, é Deus não responder às suas orações assim. Nessa hora, e só nessa hora, você começa a ver que a ansiedade que você está, e a culpa e a raiva, que tudo aquilo está dizendo: essas coisas são ídolos, não é causado pela circunstância, é causado pelo meu excesso de confiança que eu tinha naquilo, de que aquilo que era a minha alegria, minha paz, minha segurança, está indo embora, não é? E é apenas em tempos ruins que você percebe seus ídolos, se Deus tem misericórdia de você. Se você quer que Deus te use, eu coloquei na internet, acho que ontem, eu escrevi uma frase na internet: se você quer que Deus te use, espere que Deus te quebre. Alguém foi lá e fez um comentário, o comentário era: então ele deve me usar muito. Ele estava querendo dizer que a vida dele é uma porcaria, né? Aí eu escrevi assim: se isso for uma murmuração, ele não te quebrou o suficiente. A única oportunidade que você tem, quando os maus momentos chegarem, é de enxergar exatamente a melhor os seus. Então, além de faça bom uso dos seus problemas. Quando você estiver bem nervoso, então faça bom uso. Deus está te ajudando. E a única maneira de fazer com que seus corações parem de fazer de qualquer coisa um ídolo é a adoração certa. Não tem jeito. Então é por isso que Paulo diz isso: ao Deus que é bendito eternamente, amém. Ele é bendito, ele é digno de ser adorado. Pedro diz algo, eu já devia ter acabado a mensagem, mas Pedro diz algo assim, 1 Pedro 10, 12: a respeito dessa salvação, os profetas falaram dos sofrimentos de Cristo e das glórias que se seguiriam da cruz. Eles falaram das coisas que agora vos foram contadas por aqueles que vos anunciam o Evangelho pelo Espírito Santo, coisas para os quais até os anjos estão desejosos de olhar todo o tempo. Imagine, eles estão no céu. Você pensa que no céu tem gente que está na terra e não acha nada maravilhoso olhar para a cruz. Ele está dizendo que os anjos do céu, em vez de estar lá encantados com o céu, com as maravilhas do céu, todos eles estão com olhos fixos na cruz. A frase anseia por olhar fala sobre aquilo. Eles têm uma epitime, um desejo. Os anjos têm um desejo controlador de olhar para a beleza de Cristo na cruz, de tal maneira que nada mais é importante. É um desejo controlador. Eles desejam, eles anseiam por isso. Eles anseiam olhar para a glória, a beleza, a sabedoria, o amor de Deus na cruz. Você sabe, essa frase olhar é a mesma palavra epitímia. E os anjos têm um desejo controlador de olhar para Cristo na cruz. Os anjos cobiçam o Evangelho. A questão significa: a paixão mais profunda do coração dos anjos é a satisfação em olhar para a beleza e sabedoria de Deus e a beleza de Cristo na cruz. É a maior paixão controladora do coração deles. Isso é adoração. Você vê, eles estão no céu, no mundo perfeito, mas a cruz é o que eles querem olhar. Veja, quando as paixões mais profundas do seu coração são satisfeitas pelo louvor. Agora, os anjos estão olhando para Jesus que morreu por você e não por eles. Mas eles estão vendo tanta beleza. Agora, por que você não está vendo? Por que esse é o desejo controlador do coração deles e não vai ser o seu? Essa é a única escapatória.
Você pode olhar para a aprovação, pode olhar para o romance, você pode olhar para todas as coisas que você gostaria de ter, e você podia dizer a eles, quando você está igual aos anjos, tem a epítome do seu coração é Cristo, é a glória, a sua beleza na cruz. Você pode olhar para o romance, para a aprovação, para a carreira, e você pode dizer para essas coisas: eu posso viver sem vocês, porque eu tenho Cristo. Os anjos estão no céu, mas ele está dizendo para o céu, eles têm os olhos fixos na cruz, eles estão dizendo para o céu perfeito: nós podemos viver sem o céu, por causa de Cristo crucificado. Os anjos acham Cristo na cruz muito melhor do que todo o céu que eles podem ver e desfrutar. Se eu não posso viver sem você, eu nunca... Quando você diz para alguma coisa que você não pode viver sem aquilo, você está dizendo que a sua vida espiritual nunca pode ser verdadeira. Portanto, não me diga como viver a minha vida. Você não controla a minha vida, não me empurre, não me inflija ansiedade, culpa, falta de sentido, depressão sobre depressão, não me empurre. Você pode cuspir no olho do mundo, se você aprendeu com os anjos a olhar para o Evangelho e se emocionar tanto como eles fazem, que não querem parar de olhar. Agora, isso devia capturar o teu coração mais, porque Jesus morreu por nós e não pelos anjos. Mas não importa, eles viram uma beleza tão grande nisso. Diz: Deus nos entrega aos nossos desejos mais fortes. Mas você percebe que em Romanos 8 diz que Deus entregou Ele para morrer por nós. Em Efésios 5 diz que Jesus se entregou. Quando você vir Jesus Cristo se entregando a seus inimigos para morrer por nós, quando você tiver olhos para isso, se você ouvir se entregando por você, você então está livre. Só a verdadeira adoração livra a adoração de todos os ídolos. E você vê, não é que falte algo de beleza, os anjos no céu acham isso mais belo, e é assim que o Pai vai te libertar. Ou não há nenhuma libertação possível, nenhum humanismo secular te fará ser satisfeito. Não há cura para o mal da nossa sociedade, nem para o coração dos homens. Só há cura quando eu posso dizer, como Paulo, ao Deus que é bendito eternamente, o único Deus bendito eternamente, a única coisa bendita, que faz mesmo os anjos no céu ter uma epitímia, um desejo que os controla, de olhar para Cristo crucificado. Vamos ficar de pé. Pai, nós te agradecemos pela manhã de hoje.